Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje nós vamos falar a respeito de trombose venosa, com o nosso convidado, Dr. Arthur Cardenaz. Dr. Arthur, prazer enorme tê-lo aqui conosco. Prazer é todo meu estar aqui novamente, Luciano. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu acredito também que é de grande interesse, né, de nossos telespectadores, que é a trombose venosa. Exatamente, é do dia a dia, né? Uma patologia muito importante para ser entendida pelas pessoas. E a gente acha até que ocorre poucos casos, mas eu acho que não é bem assim. Tem bastante casos de trombose venosa, né, Arthur? Olha, infelizmente, Luciano, só para que a gente tenha uma noção, nos Estados Unidos isso é muito bem computado, né? Em termos de incidência, são 5 milhões de casos ao ano. Então você vê que não 5 milhões? Milhões de casos ao ano. É muita gente, né? É muita gente. É uma patologia subdiagnosticada, porque as pessoas não conhecem bem. Então nós temos que entender. E quanto mais a gente informar a população, é lógico. Arthur, então falando em trombose, afinal, o que é a trombose venosa? Bom, Luciano, vamos lá, né? Esse nome da doença, trombose, vem da palavra, do radical trombo, né? Que é o coágulo. Né? É o sangue que saiu do estado líquido e passou para o estado sólido. Então ele forma uma rolha, um tampão, em uma determinada veia. E nós temos veias, você sabe, mais importantes que são as veias internas e as veias menos importantes que são as externas. Conforme a localização, o tamanho, a extensão e a veia acometida, né, eu sei que eu vou ter consequências maiores e consequências menores para a patologia. Inclusive, se a gente pudesse mostrar alguns slides, Luciano, seria muito interessante. O 2, o 3 e o 4, Jean, por gentileza. Olha aí, né? A gente até brinca, às vezes eu mostro isso em consultório, o pessoal fala, é chouriço, doutor, né? Parece mesmo, né? E na realidade é por aí mesmo, né, Luciano? Porque, veja, é um trombo, um coágulo, ele tem forma cilíndrica porque ele se moldou dentro da veia, né? Próximo slide, por favor. Essa é uma pequena representação esquemática, onde a gente percebe a veia, essas laterais ali são as válvulas, né, que é o sistema regulador de retorno. E a gente percebe essas plaquetas, que são essas células aí, Luciano, elas que formam, elas são rodeadas por uma rede de fibrina, quando o sangue fica muito grosso, e aí se forma o coágulo. É onde que forma o coágulo então, né, Arthur? Exato. Essa também é uma outra representação esquemática para mostrar exatamente o que vai causar a interrupção dessa circulação nas veias profundas, por exemplo. Então a gente está vendo lá o coágulo ocluindo a circulação de retorno. Ou seja, Luciano, o sangue vai chegar no pé com facilidade, mas vai ter muita dificuldade para ascender, para retornar. Normalmente o retorno venoso que dificulta. Exato, totalmente o retorno venoso. Arthur, só para te cortando, esse coágulo, ele obstrui totalmente o vaso ou ele... Como que ele fica? Ou tem alguma passagem, passa alguma coisa de sangue? Vamos entender isso. Excelente pergunta, Luciano. Veja bem, em 90% dos casos, o coágulo é completamente oclusivo. Né? Somente em 10% dos casos, ele pega só um pedaço da luz da veia. Então, como ele oclui completamente, nós não temos uma veia só. Nós temos várias veias. Então, se a veia principal sofrer, né, esse tamponamento, outras veias periféricas têm que fazer o trabalho dela. É como se a gente, de repente, fechasse uma grande rodovia e tivesse que trafegar caminhões pelas rodovias laterais. Isso dificulta muito a questão. Então, daí é que nós vamos ter os principais sintomas, como, por exemplo, né, o inchaço do pé. E deve dar muita dor também, né, Arthur? A dor até que não é tanto, Luciano. Alguns pacientes, quando tem trombose, mas outro tipo de trombose, que é a arterial, e depois seria interessante a gente explicar essa diferença para as pessoas. Lógico, é importantíssimo. A trombose arterial, sim, é uma trombose que dá muita dor. Já a trombose venosa, o principal sintoma é o inchaço. Então, nem tanto a dor, porque o músculo e a pele começam a ficar túrgidos. Eles começam a encher, ou seja, o sangue chega no pé com facilidade, mas dificulta para voltar. Dificulta demais para voltar. Então, com isso, você tem o inchaço e o que nós chamamos de empastamento, né? Porque os músculos ficam endurecidos e assim a gente consegue localizar. Então não resolveria nem o paciente, por exemplo, às vezes, ao invés de procurar um médico, vou colocar o pé para cima para melhorar o retorno venoso. Isso não existe, né, Arthur? Isso não vai melhorar em nada. Justamente, isso é um pensamento simplório, né, e que vai só piorar a coisa, né? As pessoas têm que entender, Luciano, que na vigência de um inchaço súbito, porque nós também temos que entender que 80% das tromboses venosas acontecem nas pernas. Só 10% nos braços e 10% em outros locais.
E as mulheres são duplamente acometidas por trombose. Então, em relação aos mais homens, o sexo feminino do que o masculino. Então, as pessoas têm que entender exatamente que quando eu tenho um inchaço, né, súbito, e também, Luciano, 99,9% das tromboses são unilaterais. Elas pegam apenas uma perna. Então, se eu tenho um inchaço súbito, né, com empastamento, é fundamental que eu procure o médico ou o sistema de saúde o mais rapidamente possível. É lógico que se a perna está inchada, que não é querer, como eu citei agora há pouco, colocar a perna para cima, né, para melhorar o retorno venoso, melhorar o inchaço, né, como o pessoal diz. Então é importante aí procurar um vascular rapidinho, né, Arthur? Não só o vascular propriamente dito, o angiologista, ou então um médico clínico, né, para que ele possa realmente fazer essa triagem e depois reencaminhar. Ou fazer o diagnóstico e encaminhar para o vascular. Exatamente. Né? Luciano, eu poderia inclusive mostrar alguns slides interessantes com casos clínicos. Lógico, Você poderia ver os 5 e os 6, Jean, por favor? Olha aí, um caso típico, clássico, Luciano, de uma trombose venosa esquerda, profunda, né? É um caso tão severo, veja a diferença, né, da perna esquerda para a direita, veja o inchaço. Isso é chamado de flegmase, é um caso mais raro. Próximo, por favor. Esse já é um caso também de um paciente com tumor, com câncer de pulmão, onde a gente vê o que nós chamamos de paraneoplasia, ou seja, uma tromboflebite, uma trombose de uma veia superficial, que é a safena. Então a gente observa todo esse vermelhão na perna do paciente. Isso é importante entender também, Luciano. Arthur, nossa conversa está ótima, mas nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje conversando a respeito de trombose venosa com o nosso amigo Dr. Arthur Cardenaz. Arthur, as causas mais comuns de trombose, quais seriam elas? Bom, Luciana, quando a gente cita a causa, né, a causa básica é uma só, é o aumento da viscosidade do sangue. O sangue fica mais grosso, né, e forma-se o coágulo. Agora, para que isso aconteça, nós temos os grupos de risco. Se a gente pudesse mostrar também um slide, eu acho muito interessante. O slide número 7, por favor, Jean. Aí eu separei as principais condições e grupos de risco. No caso das mulheres, como eu disse, elas são duplamente afetadas por trombose. Veja, mulheres em idade sexual ativa, que se utilizam de anticoncepcionais, né, o estrogênio e a progesterona, né? E também mulheres em menopausa, no caso, aquelas que faziam uso de TRH. E também mulheres que estão em gravidez. Nós sabemos que a progesterona sobe bastante, principalmente a partir do 7º mês. Então, Luciano, essas pessoas ficam com a viscosidade do sangue muito elevada. Tá? Isso é comprovadamente colocado. Por exemplo, né, no caso de pessoas idosas acamadas, existe uma frase que eu uso muito em consultório que é a seguinte, né? Por exemplo, se a pessoa está parada, a perna parada, o braço parado, a circulação está parada. Então, com isso, o idoso ele tende a ter uma imobilização e formação mais rápida de trombos. Ou seja, o ideal realmente é estar sempre movimentando. Inclusive, a gente sempre comenta, né, em viagens longas, por exemplo, de avião, né, que a pessoa fica muito tempo parada. Então é bom sempre levantar, movimentar um pouco as pernas. Com certeza. Não, de maneira alguma. Inclusive, nós vamos falar sobre profilaxia e uma das medidas de apoio é justamente essa, é o exercício. E como eu coloquei no resto, né, Luciano, não só essas causas, cirurgias ortopédicas, né, uso de gesso também prejudica demais, apesar de todo o cuidado que o ortopedista tem, mas isso infelizmente produz imobilização. E por aí vai, trombofilias, né, doenças que a pessoa adquire ou tem de forma genética, que também já nasce predisposta ao aparecimento de trombose. Quer dizer, a pessoa importante é aparecer o sinal, o sintoma, procurar rapidinho o médico, né, Arthur? E falar em procurar o médico, como que é feito esse diagnóstico, Arthur? Obedece uma tríade clássica, Luciano. Qual seria essa tríade? O exame físico, né, que qualquer clínico geral pode fazer, observando o empastamento e o inchaço. Exames de laboratório são interessantíssimos. Hoje a gente tem, por exemplo, a mensuração do dímero D, né, o D-dimer, que mostra para a gente a degradação desse trombo, se a presença está aumentando, se ele está diminuindo, se ele realmente existe ou não. E o exame de imagem, né, Luciano, que na nossa época, lá 20 e poucos anos atrás, quase não se tinha. Já ficava muito difícil, né? Muito, muito. E hoje você tem aí a angiotomografia, o ultrassom de última geração, que ajudam muito a gente, né, Luciano?
Então, o diagnóstico basicamente é feito, então, primeira coisa, o exame clínico, né? Quer dizer, importantíssimo é a presença, né? Procurar sempre o médico, fazer o diagnóstico, o exame de laboratório e o exame de imagem, né? Ou seja, tomografia ou ultrassom. E hoje, com a difusão do ultrassom, a coisa está muito mais tranquila e muito mais rápida, né? Arthur, quais as consequências que uma trombose pode causar para o organismo? Aí é que está o grande mal, né? Aí é que está o problema. O trombo em si, né? O trombo localizado na veia, ele não mata ninguém, né, Luciano? Mas quando ele se desloca... Aí é outra coisa, né, Arthur? Aí a coisa estoura. Então, uma consequência, por exemplo, aguda, de curta duração. Nos primeiros 10 dias, ocorre a maior incidência disso. Existe uma flutuação do trombo, Luciano, dentro da veia. Partes dele estão aderidas, partes estão soltas. Então, essas partes soltas se deslocam, né? Caem na corrente sanguínea, que não está afetada pela trombose, eles navegam pela veia cava, sobem até o coração direito e vão para o pulmão. Quando é um trombo muito pequeno, Luciano, não costuma causar grande coisa. Às vezes uma falta de ar, uma tosse, uma pequena dispneia. Mas quando é um trombo muito longo, como aquele que nós vimos no início, aquilo é fatal. O paciente pode ir a óbito imediatamente. Daí a importância do diagnóstico. De se procurar um médico rapidinho, Exatamente. E, infelizmente, uma consequência tardia, uma consequência crônica, já é o contrário. Esse trombo, quando a pessoa não o trata de forma adequada, Luciano, ele se adere à parede interna da veia, ele cria uma calcificação, né? Ele oclui permanentemente aquele determinado segmento e destrói o sistema valvular de retorno. Com isso, nós temos, infelizmente, um acúmulo, para que as pessoas de casa possam entender, um acúmulo de sangue na região distal da perna. E aquilo vai ficar muito tempo e com isso a gente vai tendo alteração da pele e depois, 5, 10 anos depois, aparece a ferida. E essa ferida é de dificílimo tratamento. E falar em tratamento, eu gostaria que você comentasse, né, para os nossos telespectadores, algum tipo de tratamento. Só que antes, Arthur, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje conversando aqui com o Dr. Arthur Cardenaz, médico angiologista. Arthur, antes do comercial te perguntei a respeito do tratamento. Como é feito o tratamento? A palavra-chave aí no caso de tratamento para trombose venosa, Luciano, é rapidez. Os sintomas apareceram, a pessoa tem que procurar o médico imediatamente. Ou seja, não fique esperando para isso vai melhorar, né? De maneira alguma, senão aparecem aquelas consequências que nós vimos. E o objetivo maior, o gol da coisa aí, é a anticoagulação. Nós temos que deixar o sangue desse paciente muito fino, Luciano. Nós temos que sair de uma coagulação de 100% e baixar lá para 20%, 15%, no máximo 30%. Para o sangue ficar fino, para que determinadas substâncias, como a plasmina, por exemplo, degradem, lisem, acabem com aquele trombo dentro da veia. E às vezes, mesmo assim, a gente ainda tem formação e permanência de partes desse trombo. Então a questão é essa, anticoagulação com remédios, nós temos a heparina de baixo peso hoje, que é muito interessante, e os comarínicos, né? Isso. Que são medicações que nós tomamos também para deixar o sangue muito fininho. Então, nesse caso, o tratamento é medicamentoso? É medicamentoso. Existem alguns tratamentos mais modernos, como, por exemplo, a trombólise, né? Ecoguiada, mas ainda isso está engatinhando, Luciano. O mandatório realmente é o tratamento clínico, né? E, claro, nós temos as medidas de apoio, por exemplo, como meia elástica, fisioterapia precoce e o repouso, que é fundamental. E as pessoas precisam aprender bem o que é repouso, né, Luciano? Lógico. O brasileiro, a maioria da população tem mania de esperar, como eu falei agora há pouco, né? Procurar rapidamente o médico. Tem mania, vamos ver se melhora, vamos ver se melhora. Não é por aí, vamos procurar logo, né, um médico e vamos ver. E você estava falando sobre a meia elástica e tal, então quais seriam as formas de se evitar a trombose venosa, Arthur? Aí nós temos a chamada profilaxia trombótica, né? Em alguns casos, Luciano, por exemplo, se a gente pega uma paciente que não tem história de trombose na família, é uma paciente que não é sedentária, é uma paciente magra, somente medidas, né, ditas de apoio são excelentes, como a meia, os exercícios, né? A gente ensina para ela, ela vai muito bem. A chance dela ter uma trombose é muito pequena, mesmo para uma viagem longa, por exemplo. Agora, já uma pessoa obesa, sedentária, né, má alimentação e com trombofilia, ou seja, história de trombose na família,
aí nós já teremos que usar medicamentos específicos. Então tem que redobrar os cuidados aí com esse paciente, né, Arthur? Eu costumo dizer que a profilaxia é mais importante do que o tratamento e ela deve ser individualizada. Né? Para cada brinca que sempre diz, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. É isso aí, Luciano. Arthur, tem umas perguntas dos nossos telespectadores, podemos passar? Claro, isso é um prazer. Vamos lá, Jean, primeira pergunta. A trombose venosa ocorre quando se forma um coágulo dentro das veias profundas das pernas e dos pés, impedindo a circulação sanguínea. Essa situação pode gerar problemas gravíssimos, como por exemplo a embolia pulmonar, que pode gerar até a morte do paciente. Doutor Arthur, quais são os cuidados que devemos ter para evitar a trombose? Bom, é exatamente o que eu falei, né? Primeiro, rapidamente, né, nós temos que ter uma condição, né, de atividade física, emagrecimento e, dependendo do sangue da pessoa, às vezes procurar um angiologista ou um hemato para que a gente possa descobrir se realmente ela tem tendência ou não. Então pode ser feito isso, sim, mesmo antes de ocorrer a doença? Mesmo sim. Se nós já temos uma condição laboratorial para descobrir isso, por que não usar, né, Luciano? Puxa, Arthur, isso é muito bom, hein? Próxima pergunta, Jean. Qual é o sintoma da doença trombose? Exatamente o que eu disse também, a questão é o inchaço. Você tem um inchaço, um edema que nós chamamos em medicina, unilateral, né? Não bilateral, porque às vezes a pessoa enche os dois pés e acha que está com trombose, né, Luciano? Exatamente. Se ela tem um inchaço unilateral, ela deve procurar imediatamente o posto de saúde ou seu médico particular. E falar em inchar os pés, né? Confundir. A pessoa também que fica, às vezes, muito tempo numa mesma posição, por exemplo, sentada muito tempo, vai acabar inchando as pernas. E não quer dizer que essa pessoa tem uma trombose, né, Arthur? Justamente, porque a trombose aparece de um lado só, Luciano. Por isso a informação é tão importante. Né? Quando você incha dos dois pés, pode ser uma medicação antihipertensiva ou alguma coisa relacionada ao rim que não tem nada a ver com trombose. Vamos para a próxima pergunta, Jean. Quais são os cuidados que devemos tomar para evitar a trombose? Mais uma vez, né? A profilaxia da trombose. Então, sendo a pessoa apta a ter a trombose, como eu disse, né? Ela tem que se utilizar de quê? De meias elásticas, ela tem que praticar esporte, tem que ter uma alimentação mais saudável e, num último caso, digamos assim, ela vai se submeter a uma cirurgia. Toda uma terapêutica tem que ser utilizada em relação à anticoagulação, às vezes até usando heparina, viu, Luciano? Todo cuidado prévio, né, é importantíssimo. Importantíssimo. Doutor Arthur, eu gostaria de saber quem tem maior chance de desenvolver a trombose. Interessantíssima essa pergunta, né? Nós sabemos que a trombose ocorre principalmente em mulheres, né? Então elas têm 2 vezes mais chance, principalmente mulheres usuárias de hormonioterapia estrogênica e progesterônica, porque a gente sabe que de 2 a 6 vezes a viscosidade do sangue vai aumentar. E daí, como eu disse naquele slide, né, Luciano? Cirurgias ortopédicas, trombofilia, tudo isso tem que ser muito bem analisado. E eu tenho uma veia na minha perna, eu acho que foi por gestação, porque eu já tive 3. Mas eu gostaria de saber como eu faço para diferenciar uma veia de trombose e uma veia normal que dilatou por peso ou por gravidez. Bom, eu acredito que a pergunta dela foi o seguinte, ela tem medo que a varizes, né, que apareceu na perna dela, a varize, após a gravidez, isso acontece demais, né? O que acontece? Se essa veia está molinha, Luciano, não tem dor, não tem sinais inflamatórios nela, não tem problema. Porém, se você percebe de um dia para o outro, aí sim o que você me perguntou no início, dor e vermelhão e endurecimento daquela veia superficial... Vamos correr para o médico, né? Nós temos a tromboflebite. Então vamos procurar o médico para tratar o mais rapidamente possível. Arthur, nos casos de trombose, ocorre a embolia muito facilmente ou é raro acontecer isso? Eu estou perguntando porque às vezes os nossos telespectadores vão ficar todos apavorados, né? Opa, tem uma trombose, teve um caso de trombose na família, então a pessoa vai ter uma embolia, a pessoa vai morrer. Não é bem assim, né, Arthur? Não, de maneira alguma, Luciano. É importantíssimo as pessoas entenderem isso. Só 5 a 10% dos casos de trombose não tratada é que podem evoluir para uma embolia pulmonar. São raros os casos de embolia pulmonar quando a pessoa está tratando bem, de uma forma adequada, né? Então as pessoas de casa podem ficar tranquilas. Então, mais uma vez, a importância de se procurar o médico rapidamente. Com certeza, né? Com certeza. Mais alguma pergunta, Jean? Se a trombose, na realidade, afeta as coronárias.
Bom, nesse caso aí, sim, a trombose que ela fala é a trombose arterial, né? Porque a coronária, no caso, é uma artéria, né? Então aí o assunto já seria outro, né? Ocorre sim a trombose, mas de maneira arterial, não tem nada a ver com trombose venosa. Próxima pergunta, Jean. E gostaria de saber quais são as condições que predispõem o paciente a sofrer de trombose. Bom, aí a coisa acontece pelo slide que eu mostrei, pelo grupo de risco dependendo de cada pessoa. A senilidade predispõe à trombose, mulheres se utilizando de terapia de reposição predispõem à trombose, pacientes que têm que se submeter a determinados procedimentos ortopédicos estão predispostos à trombose, pacientes com câncer estão predispostos, cada caso tem que ser analisado individualmente. Eu gostaria de saber se o anticoncepcional e o cigarro podem desencadear a trombose. Bom, doutor Luciano, por hoje é só. Um abraço e até a próxima semana. Se Deus quiser. Boa pergunta essa, hein, Arthur? É a principal, né? Na realidade, é exatamente isso. O anticoncepcional para mulheres que não têm uma predisposição genética, eles, em 5 a 10% dos casos, eles podem provocar trombose. Já pessoas que já têm trombofilia, por exemplo, Luciano, essa margem pode chegar a 40% até 60% dos casos. O anticoncepcional realmente é muito difícil. E como ela comentou também, perguntou do anticoncepcional e do cigarro, né? O cigarro. O cigarro tem mais a ver, né, com a condição arterial, nem tanto venosa, mas que prejudica. É lógico que acaba prejudicando também. Com certeza. Arthur, nós estamos chegando, né, ao final do nosso programa. Se você quiser deixar alguma mensagem para os nossos telespectadores, fica à vontade. Bom, Luciano, eu gostaria de mais uma vez agradecer, né, por essa oportunidade e mais uma vez parabenizá-lo pela iniciativa. Parabéns para você e nós é que agradecemos, né, a tua presença. Tenho certeza que nossos telespectadores aproveitaram muito, né, da nossa conversa aqui a respeito de trombose venosa. Arthur, muito obrigado. Chegamos ao final então de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Yeah.